Olá, minhas queridas, minhas coordenadoras brilhantes. Está preparada para mais uma aula? Essa aula também vai ser maravilhosa, como todas as outras, e nela nós vamos conversar sobre como fazer os ajustes de rota, como fazer a resolução de conflitos na nossa unidade. Porque gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil. Cuidar das pessoas, dos nossos trabalhadores, não é uma tarefa fácil. Lidar com as diferentes crenças, diferentes valores, as diferentes formas de ser, de personalidade, tudo isso ali naquele ambiente onde a gente passa tanto tempo, como já falamos anteriormente, é um desafio e tanto. E aí, nessa aula, eu vou te trazer algumas estratégias de intervenção, técnicas de intervenção, reflexões e ações que você pode ter aí no seu dia a dia diante dos desafios. E tem, gente, algo incrível aí para vocês fazerem o download, que é um material de consulta com alguns exemplos de situações, alguns exemplos de problemas que podem acontecer e que vocês vão poder ter aí referências para utilizar na forma de resolver esses conflitos, essas situações. Então, vamos lá. A humanidade, né, gente, ela é complexa, o ser humano é complexo, eu acho complexo e ao mesmo tempo fascinante. Por quê? Cada um é de um jeito, cada um tem o seu jeito de ser, e é na nossa relação com o outro, no nosso contato com o outro, que a gente evolui, que a gente se transforma. O outro, ele é o nosso espelho. Às vezes, algo que a gente vê no outro que nos incomoda tanto, é porque aquilo também existe em mim, ou é porque é algo que eu gostaria de desenvolver em mim e ainda não tenho. Então, nessa relação, a gente progride, a gente cresce como ser, como pessoa, como profissional. E nem toda coordenadora está preparada para lidar com os desafios que esse cotidiano de gerenciar pessoas traz. Mas é por isso que você está aqui, né, na formação mais completa do mercado para coordenadoras, onde que eu vou te ensinar tudo para que você consiga tirar isso aí de letra e fazer isso com maestria. E liderar e guiar uma equipe, então, exige muito mais do que conhecimento técnico. Quanta coisa vocês já viram aqui na formação, quanta coisa ainda tem por vir nas próximas aulas. E demanda aí sensibilidade, empatia, a habilidade de realizar esses ajustes, de ter aí as conversas difíceis que às vezes muitas pessoas evitam. E tem que ter, então, a capacidade de enfrentar e resolver esses conflitos, essas dificuldades de maneira construtiva, de maneira bacana, positiva, para manter a harmonia e a efetividade aí dentro do ambiente de trabalho. Então, a liderança, né? Vocês, enquanto líderes, têm uma jornada aí constante de aprendizado, de aprimoramento, onde que vocês podem estar olhando para cada desafio, para cada conflito, para cada necessidade aí de solução, como uma oportunidade de crescimento, tanto para vocês quanto para a equipe. Né? Existe um valor que é muito essencial para mim, que é esse valor da evolução, do crescimento, do desenvolvimento. Então, eu gosto de olhar como todas as oportunidades na minha vida são uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolver, de lapidar as minhas virtudes, de me tornar um ser humano melhor, uma profissional melhor. E eu acredito que a gente está aqui para isso, né? Eu não sei se isso faz sentido para você. Se não fizer, você fica com a minha intenção positiva do que eu estou falando. E aí, como eu disse, né, que aqui a nossa formação é uma formação prática, é para a gente trazer aí, sim, a reflexão teórica, mas também as técnicas, as práticas do dia a dia. O que eu faço, Andréia, tá? Tô aí com uma série de pepinos, como é que eu lido com isso, então, de uma maneira construtiva e respeitosa, né? Então, essas técnicas que eu vou apresentar para vocês aqui, elas são técnicas práticas e adaptáveis para vocês adaptarem, fazer o melhor uso aí de acordo com a realidade de vocês. Então, a gente vai mergulhar aqui agora nessas técnicas para transformar aí a sua maneira, trabalhar aí a sua habilidade de mediar e resolver aí os conflitos e os ajustes de rotas. Então,
Como que eu posso chamar a atenção de uma forma evolutiva? Eu preciso fazer aqui um feedback corretivo com alguém da minha equipe. Como que eu faço isso, então, André, de uma forma evolutiva e construtiva? Fazer isso vai impulsionar, né, o crescimento profissional e pessoal das pessoas. E aí, como que a gente faz isso? Trazendo esses 4 elementos aí: foco na solução, empatia e respeito, diálogo aberto e reforço positivo. Então, se você houve aí um erro ou um comportamento que foi inadequado, você vai direcionar a conversa para encontrar a solução e melhoria, em vez de ficar apenas focando naquilo que foi ruim. Porque aquilo que você foca expande, né? A sua intenção é resolver o problema, é melhorar a situação e não simplesmente fazer a pessoa se sentir culpada, humilhada, ou fazer com que a pessoa permaneça repetindo aquele comportamento que deve ser melhorado. Então, lembre-se sempre, foco na solução. Empatia e respeito, mostrando compreensão pela situação do outro, seja respeitosa na hora de conversar. E isso, gente, a empatia e o respeito vai ser demonstrado pelo seu tom de voz, pela sua postura corporal, pela maneira como você olha nos olhos das pessoas. Reconheça a dimensão humana daquele sujeito que está ali com você, que ele é um ser também em processo de evolução, né? Então, reconheça as dificuldades dele, né? E ofereça apoio para superar. Lembra que a gente falou, né, lá na outra aula sobre o suporte, sobre o apoio, o acompanhamento? Então, ofereça as estratégias que são necessárias. Diálogo aberto, né? Permita ouvir também o que a pessoa tem a dizer, né? Esteja disposto a ouvir para que tenha aí um ambiente de confiança. E, posteriormente, né, um reforço positivo. Enfatize os aspectos positivos da pessoa, o que ela faz de bom. Cuide, né, também de enaltecer ali as qualidades daquela pessoa, porque ninguém só tem defeitos, né? Não há quem apenas cometa erros, as pessoas também têm acertos. E uma técnica que é muito utilizada e que traz essa abordagem também de conectar com o positivo é a técnica sanduíche. Acredito que vocês já tenham me ouvido falar sobre isso, mas vamos aqui reforçar. A técnica sanduíche, ela é uma forma também de fornecer feedback de maneira equilibrada, onde que você vai tratar ali, né, a solução. E qual que é essa estrutura? Você vai começar com algo que é positivo, sendo um elogio sincero, reconhecendo algo que a pessoa fez de bem ou que ela faz de bem, ou conectando com algo ali daquele momento, né? Sobre, de repente, uma roupa que ela está usando, que você achou legal, ou sobre um acontecimento que teve em algum momento, que foi bacana a postura daquela pessoa. Então, você traz um elogio sincero, mas tem que ser verdadeiro. No segundo momento, então vamos pensar que essa camada aí é a primeira parte do pão, né? E aí a gente vem com a carne, com o recheio do nosso pão. Onde que você vai apresentar ali, então, o feedback corretivo. A necessidade de ajuste, né? Que pode ser a crítica construtiva ou o problema em si. A necessidade que tem de ser trabalhado, o comportamento que você quer alterar, você vai trazer isso ali no meio, né? Então, elogiou, traz a situação, problema, com as sugestões do item anterior, que é foco na solução, de uma maneira respeitosa, né? Focando sempre em fazer perguntas e encontrar uma forma de solucionar. E faz um fechamento também positivo, vem com a parte de cima do pão, terminando com uma mensagem positiva, reforçando, né, a confiança ali no potencial daquela pessoa, para que ela continue ali evoluindo e fazendo o que ela faz de melhor. E aí vamos trazer aí um exemplo prático, né? Então, eu te admiro muito, fulana, na forma como você se dedica ao atendimento às famílias, tenho percebido, né, que você atendeu fulano aquele dia, nossa, achei tão respeitoso a maneira como você conduziu, né? Então, ó, a parte positiva, conectando com algo que foi real, que foi verdadeiro. E eu te chamei aqui para a gente conversar hoje porque eu percebi que teve um atraso no relatório, né? No fechamento do seu grupo, você não me entregou o relatório na data. Isso pode impactar aqui o meu trabalho de fechamento do mês e me trazer algumas dificuldades.
né? Mas eu tenho certeza que você é muito organizada, muito competente, você pode ajustar isso melhor para a gente não ter esse problema das próximas vezes. A gente pode fazer um acordo nesse sentido? Você está precisando de alguma ajuda para que eu possa te auxiliar para a gente evitar essa situação nos próximos meses? Pronto, tá vendo? Olha a diferença de você simplesmente chegar e falar assim: Maria, você não me entregou o relatório do fechamento do mês. Isso atrasou meu fechamento. Eu tô muito complicado porque agora a gestão chamou minha atenção. Eu não vou conseguir entregar no prazo. Não faz mais isso, né? Não quero mais isso. Olha a diferença, né? Então, são formas da gente aí comunicar para solucionar as questões. E isso se aplica, gente, a qualquer coisa. Aqui está um exemplo em relação a relatório, né? Mas pode ser qualquer outra situação. E aí, algo que é muito importante de você trabalhar é a sua postura de curiosidade, a postura de ser curiosa ao invés de julgar. Faz um exame de consciência aí agora. Você é uma pessoa que é mais curiosa na conexão, é mais curiosa ou é mais julgadora, mais juíza? Promover essa atitude de curiosidade, gente, ao invés do julgamento, é muito necessário e é muito potente isso, porque, como a gente falou lá no início, a gente está aqui para se relacionar com o outro. A gente passa boa parte da nossa vida no ambiente de trabalho. E usar, então, as perguntas partindo, assim, do princípio da curiosidade ao invés do julgamento, vai ser muito mais potente para as pessoas se sentirem melhores. Porque quem gosta de se sentir julgado, gente? É horrível a gente ser julgado, a gente não ter oportunidade de demonstrar, de falar a nossa percepção, a gente ser taxado de alguma coisa. Então, a curiosidade aqui, ela vai ser muito benéfica nesse sentido. E não é a curiosidade mexeriqueira, fofoqueira, não. Aqui é a curiosidade no sentido de abertura, de dar espaço ao diálogo, à opinião do outro, a ouvir o outro antes de julgar, tá bom? Então, você vai fazer perguntas para entender melhor o que está acontecendo antes de formar uma opinião, né? Então, antes de você dizer que a pessoa fez tal coisa, que ela é tal coisa, né, julgando, você vai perguntar o que fez com que você agisse dessa forma. O que está por trás da sua atitude, né? O que te motiva a fazer isso? Como que isso aconteceu antes de você? Por que isso aconteceu antes de você julgar, né? Então você vai suspender o julgamento, evitar conclusões precipitadas, abrir espaço para que a pessoa explique as atitudes dela, as ações, né? Para ter esse ambiente aí compreensivo. E vai fazer aí um exercício de empatia, que é isso, né? Tentar se colocar no lugar do outro, achar algo em você que conecta com aquilo do outro, para reduzir aí a sua tendência de julgar e promover aí uma abordagem mais compassiva. Lembrando, então, dessa dimensão humana de todos nós. E que o julgamento, gente, ele traz culpa, ele paralisa, ele só traz ali uma espiral de conflitos. Enquanto que a curiosidade é esse assentamento, é essa abertura para ouvir o outro e usar as técnicas, né, anteriores para poder realizar aí os ajustes nos acordos. Então, essa, na verdade, poderia estar até aqui na ordem número 1, de eliminar o julgamento e se abrir para uma postura de curiosidade positiva. E aí, às vezes, vai ser necessário que você formalize alguns acordos. É muito comum, né, ter necessidade ali de estabelecer talvez algum prazo, algum compromisso, algum projeto que foi definido. Então, você pode documentar isso, né? Então, discuta ali as ideias e depois certifique-se que todo mundo entendeu, que todo mundo compreendeu aquilo que foi discutido e que todo mundo concorda, né? E depois faça um registro escrito, porque às vezes o que acontece? É proposto olhar, então tal coisa nós vamos agora, a partir de agora a gente vai preencher o sistema desse jeito. E aí isso fica só no verbal. E aí cada um anota ali no seu caderno de um jeito e quando vai ver tá todo mundo fazendo de novo diferente. Então, você vai registrar isso por escrito, que pode ser por meio de atas, né? Se você não faz reunião, se você não faz reunião, você tem que fazer
Se você não registra as atas dessa reunião, comece a registrar em atas, reuniões de equipe, ou pode ser também por e-mail, pode ser por meio de um memorando interno, de um comunicado interno, ou por um simples documento escrito, onde você abre ali o Word na hora, já digita o que ficou combinado e entregue para cada membro ali da equipe. Valida ali, né, com todo mundo, né? Se foi por e-mail, então peça a confirmação. Se foi por ata, peça a assinatura para que todo mundo valide ali que aquele acordo foi estabelecido. E se for necessário, né, se for algo que precisa ser revisto, você marca, já agenda essa revisão periódica, quando que isso vai ser necessário de ser revisado. E aí, há alguns acordos, né, algumas questões, como, por exemplo, a advertência, que é algo mais específico, quando acontece algo mais importante, assim, né, ou imprudente por parte dos servidores. E isso, gente, é muito interessante fazer por escrito, porque se futuramente, né, você precisar de tomar uma atitude, uma postura mais severa, você tem que ter tentado antes, né, dialogar, conversar, fazer acordo, e se continuar tendo esse conflito, esses problemas, aí você já vai para a advertência, onde que você vai fazer um formulário por escrito, né? Então, você vai colocar ali o nome do funcionário, qual que é o cargo, qual que é a data daquela reunião, daquela conversa, né? E você pode chamar de outro nome, se você não quiser chamar de advertência, você pode colocar lá, né, feedback corretivo, feedback para ajuste de rota, você pode usar a nomenclatura que fizer mais sentido para você, né? E se for algo já que for algo mais prejudicial mesmo, aí pode ser a advertência mesmo. E você pode discutir isso, esse formulário, com a gestão, né? Se tiver um setor de gestão do trabalho, de RH aí na unidade, você pode discutir, e até mesmo com o administrativo do município. E aí você vai descrever ali qual que foi a situação inadequada, qual que foi a falha, com as datas, descrever a situação em si que foi o problema, né? Explicar ali o impacto desse comportamento. Você vai também colocar as ações que foram feitas para ter a correção. Se você já conversou, se você orientou, você vai relatar isso também e vai colher ali orientação, o que você espera, o que fica acordado dali para frente e a assinatura, né? Então, por exemplo, antes de ser um formulário de advertência, ele pode ser também um formulário de orientação, né? Um formulário ele realmente de ajuste de rota. Para quê? Para que se futuramente isso continuar acontecendo, você tenha ali, né, o compromisso que foi firmado. E faça isso numa reunião individual, né? Para que você alinhe isso com a pessoa, não exponha ela, né? E aí aqui eu vou contar um caso para vocês de como que eu usei isso na minha prática, por que foi necessário, né? Então eu coordenava o CREAS e teve uma pessoa na minha equipe que estavam tendo atitudes que eu considerava inadequadas, né? Que já tinha sido organizado e conversado para que não fizesse. Como, por exemplo, contato com os usuários a partir do telefone pessoal. Eu não considero que isso seja uma postura adequada, que seja correto, né? Então, e essa pessoa continuava, eu já havia falado, já havia orientado, e ela passou o telefone dela para uma usuária, e a usuária ligava, estava conversando com ela no telefone pessoal dela. E era um caso extremamente, assim, complexo, que, né, não seria, em hipótese alguma, bacana. E aí, além disso, essa pessoa, ela fez também algo da sua profissão ali particular, né? Que os profissionais, eles têm a sua formação. Assistente social, psicólogo, advogado, né? Então, ele tem essa formação que ele pode atuar, né? Especialmente aí o psicólogo e advogado, né? Mas assistente social também presta consultoria e pode fazer outras coisas para além do campo ali, do lugar, né? Onde eles trabalham. E aí, essa pessoa fez um documento como a profissão dela particular para aquela usuária que ela estava atendendo ali no serviço. E isso, para mim, foi, assim, né, inadmissível, porque eu já havia orientado. Então, eu fiz esse formulário por escrito, chamei ela para uma reunião,
mencionei todas as vezes que ela havia sido orientada e por que ela tinha feito, entendi, né? Por que ela tinha feito aquilo, entendi que a intenção dela era positiva, mas orientei que não podia, que aquilo não podia acontecer e que aquilo não podia se resolver. E aí ela entendeu, claro, ficou chateada e me contou que ela chorou e tudo, mas a minha postura como coordenadora, como gestora das pessoas daquela unidade, eu tinha que fazer isso, eu não podia deixar isso acontecer. Tanto pelo serviço, porque isso podia trazer alguma questão séria ali para o serviço, quanto para os demais membros da equipe que entenderam que aquilo também era errado, né? Porque as pessoas que viram esse documento, né, e chegou até a mim por parte de um membro da equipe. Então, eu não podia deixar aquela situação sem resolver. E isso, gente, essas técnicas estão aqui para ajudar vocês a se fortalecerem, a conseguirem resolver essas situações, porque não dá para deixar. Tem gente que gosta de ir deixando as conversas difíceis, né, para debaixo do tapete. Não tem como fazer isso, né? Ou quer falar as coisas sem falar. Não dá para ser assim, né? Se você quer ser uma líder extraordinária, você precisa ter essas conversas difíceis. E aí tem as conversas que vão ser individuais e as conversas que vão ser coletivas. E como que a gente vai fazer isso, né? Como que vocês vão identificar quais que são do individual, qual que é do coletivo? Você vai tratar individualmente as situações que são necessárias de serem sigilos, né? Que são questões pessoais ou desempenho específico da pessoa, conflitos interpessoais entre membros da equipe. E aqui, gente, principalmente nesse desempenho específico, é muito comum as coordenadoras cometerem um grande erro de não querer falar exatamente com a pessoa. Querem corrigir a situação falando sem falar. E é como eu disse, isso não existe. Se tem uma pessoa que está fazendo algo que não está legal, você precisa falar com aquela pessoa. Porque se você só fica falando no geral, fica aquela coisa assim, mas será que é para mim? Será que não é? Aí tem gente que fala assim, se a carapuça serviu, amar. Gente, mas a gente precisa ter maturidade. Você, enquanto líder, tem que ter maturidade para guiar a sua equipe, para coordenar e para tratar. Né? Você está aí para isso mesmo, para gerenciar os recursos humanos da sua unidade. Lembra lá da aula de atribuições? Isso está lá previsto. Então, se tem algum membro da equipe que está com o desempenho abaixo do esperado, ou se ele está fazendo algo que não é legal, se está registrando as coisas de uma forma incorreta, está deixando de fazer alguma coisa, você precisa chamar essa pessoa e vai usar aí as técnicas anteriores que eu te passei para fazer esse ajuste de rota, para fazer esse feedback corretivo de uma forma positiva. Se tem também conflitos interpessoais, você não vai levar isso para a roda para todo mundo, né? Se tem duas pessoas ali que não tá se batendo, você não precisa levar isso para discutir com todo mundo. Ou se a pessoa está passando por uma questão pessoal, um problema de saúde, uma questão da vida pessoal dela, a menos que ela dê abertura, né? A menos que ela traga isso numa situação do coletivo, você vai tratar isso de forma individual. E o que você vai tratar, o que você vai cuidar no coletivo? Você vai tratar no coletivo aquelas questões, né, os temas e os comportamentos que afetam a equipe como um todo e que requerem essa abordagem, né, coletiva para fortalecer o grupo, para fortalecer a cultura organizacional. Então, você vai trabalhar isso no coletivo, esses valores, esses comportamentos que devem ser promovidos por todo mundo. Né? Então, você vai trabalhar isso no coletivo. Processos e rotinas, né? Coisas ali relacionadas à forma de fazer, o jeito de fazer tal coisa, isso vai ser tratado no coletivo. Por quê? Isso, se você trata no individual, é prejudicial, porque às vezes para um se orienta de um jeito, para outro se orienta de outro. Então, se chegou uma dúvida para você, você vai observar, isso eu trato só com essa pessoa. Você pode dar a resposta para ela ali naquele momento, se ela precisa, mas depois você lembra de levar isso para o coletivo. Para quê? Para promover o alinhamento, para que todo mundo esteja seguindo ali na mesma rota que você, né? E as questões também que vão impactar aí nesse clima, no ambiente de trabalho, como o bem-estar da equipe, os recados, né? Avisos,
tudo você vai pensar aí formas de alinhar aí no coletivo. E hoje a gente tem, inclusive, o WhatsApp, né? Grupo WhatsApp com o pessoal, então você pode usar ali como uma forma de resolver, inclusive até para agilizar. Estamos lá na reunião, conversando, discutindo o assunto. Na hora, já pega ali. Então, gente, conforme conversado na reunião, ficou definido isso, 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 isso. Você já manda ali no grupo, já está registrado, já está formalizado aquele acordo ali, né? Então, é algo que ali está sendo tratado no coletivo. E aí, agora, vamos então para o nosso material de consulta. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, né? Para vocês podem aí fazer o download, baixar ele e imprimir, para vocês terem aí como uma forma de ampliar o repertório de vocês, né? Não é para ser Ctrl+C, Ctrl+V, para ser um robozinho, André, eu tenho que falar do jeitinho que está aqui. Não, mas é só para ter aí mais exemplos, né? Situações aí. Se o meu desafio é com um profissional que está chegando atrasado, como que eu posso conversar com ele, né? Então, tem aí sugestões, exemplos que vocês podem trocar, né? Sair aí da postura do julgamento, sair da postura aí de chefe, para ir para a postura de líder, para ir para a postura de uma boa gestora de pessoas, né, de recursos humanos. Então, tem aí exemplos da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, que vocês podem estar tirando aí como base, como exemplo para o dia de vocês. Olha que bacana, gente. Eu fiquei tão animada de fazer isso. Me conta aqui se vocês gostaram também. Me conta se essa ferramenta vai ser útil para vocês. Quais dessas técnicas que vocês já usavam, quais que vocês vão começar a usar, se isso trouxe aí aprimoramento para a prática de vocês. Então, tem vários exemplos aqui, se ele não colabora com a equipe, se apresenta resistência, se tem dificuldade de cumprir as metas, né? Se tem outros conflitos. Então, tem aí perguntinhas poderosas, perguntas poderosíssimas para vocês utilizarem. Façam bom proveito aí desse material, usem à vontade, adaptem as necessidades de vocês para aquilo que for necessário, né? E se tiver alguma dúvida, se tiver com a situação específica, quiser escrever, quiser enviar para mim, para a gente poder tratar isso, né, de uma forma personalizada, fiquem à vontade. Então, ele foi usado, né, ele foi criado, né, para vocês usarem mesmo, para ampliar aí o repertório de vocês, para melhorar a comunicação. Então, gente, vocês têm que aplicar, né? Se você não aplicar essas técnicas, não vai acontecer nada. Se todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo ele ficar só dentro da sua cabeça, nada vai mudar. Então, use, né? O que eu espero para vocês é que vocês, de fato, usem esse material de uma forma positiva, construtiva, para melhorar e aprimorar o trabalho de vocês aí no dia a dia. E é só colocando em prática que as coisas vão se transformar. Tá com dúvida? Envia, pergunta. Tá com uma situação, problema, quer dividir com a gente? Coloca aqui que a gente pode estar se ajudando, ok? E agora eu te vejo nas próximas aulas. Até mais!